Bem, bom dia, buenos dias a todos e a todas. Eu vou pedir licença para falar em português, ao invés de falar em portunhol, mas os slides estão em espanhol, então fiquem à vontade para perguntar em espanhol, não tem problema nenhum, tá bom? Bem, primeiro eu vou pedir que coloque os slides aqui, para aqueles que eu sou pesquisadora da Embrapa de carreira. A minha área de atuação é inteligência artificial e, atualmente, eu sou a presidente da Embrapa, assumi em maio de 2023. Bem, a minha jornada na Embrapa sempre foi na área de tecnologia, na área de inovação e tecnologia, e eu trago aqui para vocês um pouco do que a gente vem trazendo também do ponto de vista da gestão institucional da empresa, tendo como foco a inteligência artificial e as novas tecnologias. Bem, para a gente começar a nossa fala, acho que é importante, como todo mundo sabe, esse histórico, a gente divide em 4 décadas, desde 1973, quando a Embrapa foi criada, e o Brasil era importador de alimentos naquela época, e aí tinha-se uma discussão sobre a questão de solos férteis no Brasil, questionava muito se o Brasil conseguiria desenvolver, aumentar a produção e a produtividade para garantir a segurança alimentar e a soberania nacional. E daí foi criada a Embrapa, com 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo, e a gente, então, passa por uma segunda década, onde a gente começa a discutir não só trazer as tecnologias para adaptar para o nosso tipo de clima e solo, mas também pensando na intensificação agropecuária, na tropicalização de muitas das tecnologias, cultivares, práticas mais adaptadas para uma agricultura tropical. E nós passamos, então, por uma terceira etapa de sustentabilidade, um terceiro ciclo, vamos dizer assim, onde a sustentabilidade ela passa a ser a agricultura sustentável, passa a ser o foco de atuação na agricultura brasileira. Então, a gente ali nessa jornada, eu vou mostrar para vocês alguns dados, nós passamos aí de importadores para grandes produtores, pego um exemplo na área de grãos, mas tem área de fruticultura, pecuária e outros. E aí, hoje, nós temos o desafio para a agricultura, visando uma agricultura multifuncional. A gente não está falando só de produção de alimentos, fibras e energia. Está falando de tudo isso aliado à nutrição, saúde, a serviços ecossistêmicos, a produção de bioinsumos, tudo isso associado, que vocês têm aqui já bastante associado no Uruguai e outros países, como o Chile, associado à cultura, tradição, gastronomia e turismo. Isso exige essa agricultura sustentável e multifuncional, resiliente a mudanças climáticas, ela exige ser uma agricultura mais multidisciplinar, e é com essa visão que a gente vem trabalhando com a Embrapa nos últimos anos. Bem, só que eu trouxe alguns dados para vocês terem uma ideia. De 74 até 2020, quando a Embrapa, nos últimos 50 anos, foi criada, você vê aí um aumento da área plantada em 140%. Mas na produção de grãos, aqui a gente dá uma ideia que aumentamos 580%. Quer dizer, 5 vezes mais, usando qual que foi, ao que a gente se deve isso? É uma tecnologia poupa-terra. Desenvolvemos cultivares mais adaptadas, que conseguiram aumentar a produção, a produtividade, mas também começamos a trabalhar no país com 1, 2 safras na mesma área. Isso tem trazido para a gente aumento de produção e produtividade. Todos nós sabemos que temos desafios aí, segundo dados da FAO, de até 2050, alimentarmos, o mundo precisa alimentar 9 bilhões de pessoas, e é importante, o Brasil é demandado, e aqui a América do Sul, os países aqui do Cone Sul têm um potencial muito grande para a produção de alimentos. No estudo, aparece que só do Brasil é esperado que venha 50% desse aumento da produção de alimentos. E hoje, vários relatórios da FAO, mostram... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui.
mas tudo bem, esse aqui é o próximo, a gente pode. Vários relatórios da FAO, eles mostram a importância das novas tecnologias para agregar valor, aumentar essa produção, a produtividade, pensando na sustentabilidade nas 3 dimensões, econômica, ambiental e social. Bem, só para passar aqui rápido, e a gente continua nesse tópico, a Embrapa, então, ela tem 43 centros, somos 7.500 empregados da Embrapa, temos 2.100 pesquisadores pelo Brasil todo, né, trabalhando com diferentes biomas, e como eu falo, a gente trabalha de A a Z, de açaí a zebu. Então, é uma diversidade muito grande de produtos, de temas, de cadeias produtivas, de temas, né, como leite, corte, soja, milho, mas trabalhamos também por biomas, Embrapa Pantanal, e também por temas, Embrapa Biotecnologia e Recurso Genético, Embrapa Agricultura Digital, entre outros temas. Temos laboratórios no exterior, né? Então, hoje nós temos o Labex em Embrapa América do Norte, nos Estados Unidos, em Bestville, perto de Washington, e temos ligado a RS, o SDA, e temos também Embrapa Europa, em Montpellier, na França, hoje, e temos mais de 150 projetos de investigação, de pesquisa, em 40 países. Bem, fazendo essa analogia e pensando nessa agricultura multifuncional e vendo os estudos que têm sido feitos, né, dos produtores rurais nesse novo mundo, a gente tem levantado alguns dados e vendo essa questão das novas tecnologias, a gente percebe que hoje, né, e a gente tem testemunhos de muitos produtores e famílias de produtores no Brasil, que a gente percebe que os grandes produtores e os jovens que estão trazendo mais as tecnologias para o agro. A gente participa de painéis onde o jovem coloca que antigamente eles saíam para estudar, não tinha muita motivação para voltar para trabalhar com a terra. Hoje, com as novas tecnologias, eles veem uma nova oportunidade de estar acrescentando, né, aquilo tudo que a família tradicionalmente trouxe. Um outro dado que é bem interessante, que a gente tem trabalhado, no Brasil, comparando com países da América do Norte e da Europa, a gente tem se destacado em técnicas básicas, como plantio direto, na parte de bioinsumos, né, bioprodutos, sistemas integrados. Então, é algum dos pontos que a gente tem avançado. E aí, a partir desse contexto geral, a gente tem trabalhado com 5 pilares da Embrapa. A primeira, a revolução sustentável, na ideia de produção de alimentos saudáveis, como eu falei, com base sustentável nas 3 dimensões, trazer esses indicadores e métricas de sustentabilidade. Estamos trabalhando, junto com o Ministério da Agricultura e Pecuária, com o Ministério da Fazenda no Brasil, trazendo taxonomia de sustentabilidade que sirva de referência, inclusive, para subsidiar o crédito agrícola, finanças verdes, né? Então, esse é o nosso primeiro desafio. Aliado a tudo isso, né, assim, como pano de fundo, aumentar, garantir a segurança alimentar de maneira sustentável, nós temos as várias transições que estão acontecendo. Tem a transição nutricional, quer dizer, hoje um novo consumidor mais preocupado com nutrição, saúde, origem dos alimentos. Aí precisamos trazer mais transparência aos sistemas de produção. Aí vem toda a questão de rastreabilidade aliada à sustentabilidade. E temos as outras transições, energética, o câmbio climático, como que nós podemos trazer as novas tecnologias para agregar mais valor, para trazer, enfrentarmos, né, adaptar as mudanças climáticas, por exemplo, e para trazer para essa transição energética mais limpa. Mas no Brasil, como alguns os países aqui do Cone Sul, a gente tem o desafio de também trazer a inclusão socioprodutiva e digital para os pequenos e médios produtores. Porque os grandes produtores, como a gente viu, eles têm mais acesso ao investimento, mais capacidade de investimento. Então, esse também é um dos pilares que a gente está trazendo para diminuir o gap que existe entre o pequeno e médio produtor. No Brasil, como vocês sabem, são 5 milhões de produtores e apenas 10% são grandes produtores. Nós temos aí 85% vai de pequenos e médios produtores que temos que trabalhar pelo Brasil todo. E aí, o avanço da tecnologia, nós já estamos, né, trabalhando com biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia, automação, agricultura de precisão e digital. Mas como a gente usa essa convergência para agregar valor e a gente responder essa agricultura sustentável? Aí tem vários nomes, né, que toda hora aparecem na literatura. Agricultura
climatologicamente inteligente. Então, aqui a gente, desde prospecção de genes resistentes a estresse hídrico, quando a gente fala de edição gênica, que a gente vem trabalhando, vamos dizer, antes da porteira, mas dentro da porteira, né, quais são as práticas mais sustentáveis, simulação de cenários futuros. Aí, dentro disso, a gente discute agricultura regenerativa, como a gente aumentar a resiliência da agricultura, trazer uma agricultura mais resiliente, com retenção de água, preservando a biodiversidade, conservando os recursos naturais. Outros conceitos, como agricultura de baixo carbono, o Brasil já tem, aí, desde 2010, trabalhando com essas práticas, né, para enfrentar, não só pensando nas tecnologias para mitigação, mas para adaptação a mudanças climáticas. E, mais recentemente, essa agricultura de base biológica, que ela pode contribuir com as outras agriculturas, né, que é a agricultura de baixo carbono, com a agricultura regenerativa e com a agricultura mais resiliente, né, para enfrentar as mudanças climáticas. Bem, aí nós temos uma rota dentro da nossa jornada, como passar, né, de uma rota de bioeconomia, como passar do fóssil para o biofertilizantes, bioinseticidas, isso sempre atrelado a políticas públicas. Então, nós temos, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, uma política nacional de bioinsumos, e isso, como a pesquisa pode estar contribuindo para isso. Isso é atrelado para fomentar no país. Opa. A gente tem também uma rota de agricultura de baixo carbono. Aqui estão alguns exemplos que o Brasil já tem desde 2010, trabalhando, e como eu falei, desde a genética, mas também com práticas mais sustentáveis, pensando para as várias cadeias produtivas. E a gente tem gerado, na parceria público-privada, vários selos, né, da carne baixo carbono, soja baixo carbono, leite baixo carbono, mais recentemente café. Temos contribuído para várias políticas públicas, né, como, por exemplo, o RenovaBio, para incentivo de biocombustíveis. Né? Então, são alguns exemplos que a gente trouxe aqui, que a gente tem avançado pensando nessas políticas públicas. E, mais recentemente, o governo federal lançou um programa nacional de conversão de pastagens degradadas. Esse é um programa que a gente fez um estudo com o Ministério da Agricultura e levantamos que o Brasil, para dar um exemplo, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem. Mas desses 160 milhões, 40 milhões estão degradados, passíveis de conversão. Que a gente pode estar entrando de um pasto mal manejado para um pasto bem manejado, ou para uma agricultura entrando naquela área, ou para um sistema de integração lavoura-pecuária. Então, a gente tem feito esse estudo para cada estado brasileiro. Por que isso daqui? Porque com a meu slide inicial de aumentar a produção no país, mas sem precisar trabalhar com expansão de área. A proposta do governo é a gente aumentar a produção de alimentos, utilizando essas áreas degradadas para a gente aumentar a produção e a produtividade. E entra todos aqueles conceitos, pensando na agricultura de baixo carbono, na agricultura regenerativa. Então, são esses conceitos que a gente está trazendo para essas áreas de conversão, principalmente aí nos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará. É um pouco do que a gente tem trazido. E a Embrapa entra com a parte técnica, resultados de pesquisa, cultivares ou práticas de manejo mais adaptadas para a gente trazer para cá, para esse desafio. Bem, isso também, só para atrelar, isso vem atrelado a uma política de crédito e de financiamento, junto a essa política de conversão, para estimular os produtores rurais que eles utilizem, né, essa política pública. Bem, aí vem o tema da palestra, né, que é a inteligência artificial. Tem toda uma prospecção da inteligência artificial movimentar 23 bilhões, né, até 2028. No país, a gente fazendo uma retrospectiva, como eu mostrei aqui para vocês, na nossa história, e aonde a gente quer chegar, a gente fazendo uma analogia com a indústria 5.0, a gente traz, né, usa os números aí para a gente trazer como que foi essa evolução e como a gente está planejando atingir essa agricultura multifuncional e sustentável. Então, só vou passar bem rápido, mas como eu falei, da agricultura de baixa produtividade, a gente veio caminhando com a Revolução Verde, melhoramento genético,
genético, desenvolvimento de novos fertilizantes. Depois a gente passa para a intensificação na agricultura 3.0, biotecnologia, agricultura de precisão. E, mais recentemente, a agricultura 4.0, 5.0, onde a gente já estava falando, capturando informações, redes de sensores, inteligência artificial, biologia sintética. E agora, como que a gente usar todo esse potencial que está podendo ser utilizar na agropecuária, como a gente usar isso para garantir essa agricultura multifuncional e baseada aí na produzir e preservar ao mesmo tempo. E nós trazemos, então, com uma oportunidade muito grande em várias áreas, né? Como eu falei, desde a edição gênica, a parte de genômica, atrelada à parte de fenotipagem digital, Big Data, internet das coisas, inteligência artificial, blockchain. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas dessas tecnologias que a gente vem trabalhando, como exemplos, estudos de caso. Então, da edição gênica, a gente tem trabalhado aí isso já há bastante tempo, seja na soja, no milho, outras culturas, mas a gente tem trabalhado, a gente tem uma unidade mista de pesquisa, junto com a Universidade de Campinas, de genômica aplicada a mudanças climáticas, desde 2012, que a gente trabalha com plantas modelos e depois como adaptar isso, seja soja, milho, cana-de-açúcar, é algum exemplo do que a gente vem fazendo na área de edição gênica. A gente está associando esse grupo de genômica com um grupo de fenotipagem, uma plataforma de fenotipagem digital, como trabalhar isso para ganhar escala também, é um desafio que a gente tem. Lá na frente, a gente já está trabalhando com a parte de física e computação quântica, né, para a gente vendo como vai aumentar cada vez mais o volume de dados e informações, como a gente pode usar isso também, seja na área de criptografia quântica e em outras áreas. A inteligência artificial, que já é o hoje, né? A robótica também, e Big Data, e a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. Além do que a gente vem vendo também nas grandes cidades, uma oportunidade de agricultura vertical. Isso tem também, principalmente aí na área de fruticultura, mas principalmente na área de horticultura. Internet das coisas, tem trabalhos muito na área de integração lavoura-pecuária-floresta, onde a gente usa a internet das coisas para desde estimar dados fisiológicos do animal, cruzar esses dados com dados de microclima, cruzar esses dados com dados da balança de passagem, usando imagens de drones para monitorar a biomassa e cruzando essas informações para, por exemplo, melhorar o ponto de abate, né, do animal. Então, tem muitas dessas tecnologias hoje sendo usadas. Bem, aqui eu trouxe um outro exemplo com visão computacional para classificação de frutos. Né? A gente faz tanto no terra, né, com trator, com câmeras, onde a gente pode classificar frutos, como também por drones. Esse daqui com citros é por drones. Mas a gente tem, por exemplo, na área de uva, trazendo a visão computacional para ajudar nesse trabalho. Aqui usa inteligência artificial, usa robótica, é um dos exemplos que a gente tem trazido. Um outro exemplo, aqui é uma parceria com uma empresa, onde a gente traz a questão, a partir de ondas cerebrais, você consegue montar uma base de dados de doenças, né, com os fitopatologistas diversas, que trabalham com diversas culturas, e daí você usa a inteligência artificial para melhorar o diagnóstico e prognóstico de doenças e pragas. Muitos desses na área de fitopatologia, como eu falei, e tem sido também muito utilizado no manejo integrado de pragas. Também temos a preocupação dessa informação chegar para o produtor rural. Então, hoje, nós temos alguns aplicativos que, usando a inteligência artificial, eles coletam os dados no campo, usa esses dados para fornecer informações, o produtor devolve as informações e a gente usa diferentes tipos de dados, seja dados climáticos, seja dados espaciais, em diferentes formatos, para ajudar onde hoje a gente consegue ter esses dados, né, para a gente poder usar a inteligência artificial. Isso muito trabalhando, vamos pensar com médio, grandes produtores, mas nós temos um desafio, como eu falei, com o pequeno produtor. Então, o Brasil hoje tem programas, né, de equipamentos e máquinas para pequenos produtores, como utilizar isso, para a transferência de tecnologia, que essa informação chegue mais rápido e usar as tecnologias digitais para o pequeno. Então, nós temos essa plataforma e Campo aqui, que é uma das plataformas
que a gente tem, que tem vários cursos, né, para você online, para formação de produtor. Temos a ATER Mais Digital, que hoje usa inteligência artificial. Através de documentos da Embrapa, ele consegue enviar para o WhatsApp do produtor o agrônomo ou o extensionista, o consultor consulta e pode enviar para o WhatsApp respostas rapidamente, usando a inteligência artificial. Temos esse programa também, que é o Semear Digital, que ele é 10 pilotos no Brasil todo, desde fruticultura, mas integração lavoura, pecuária, floresta, você criar um modelo, um ecossistema autossustentável no país para você desenvolver. Então, você envolve associação de produtores, cooperativas, faz um diagnóstico de necessidades e de internet, conectividade e capacitação, cria um modelo onde a gente utiliza muitas dessas técnicas, né, e temos várias plataformas para isso. Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Bem, e aí a gente tem um roadmap também, hoje, né, falando de inteligência artificial, da mesma forma que a gente tem na área de bioeconomia, na área que a gente tem da agricultura de baixo carbono, a gente tem. Hoje nós estamos vivendo esse momento de coletar dados, né, da inteligência artificial, machine learning, essas técnicas já conseguindo, como eu falei, classificar frutos, identificar animal, mas a gente tem o roadmap de estar chegando, né? Hoje a gente já está nesse nível intermediário, né, do monitoramento autônomo, interação homem-robô, mas a nossa intenção é chegar em GMs digitais, né, que é feito na indústria. Isso vai diminuir o custo da pesquisa, né, mas também vai ajudar os produtores, diminuindo o custo de produção dos produtores, e é essa a nossa visão aqui com a automação, agricultura de precisão e digital. Bem, o que tem por detrás, e já chegando para o fim aqui da minha fala, o que tem por detrás disso? Nós trouxemos um conceito da inteligência artificial, vamos pensar na cadeia de valor, pré-produção, produção e pós-produção. Então, dentro da porteira, mostrei muitos exemplos aqui dentro da porteira, né? É o que a gente tem trazido para coletar dados estimulados, como aquele projeto do Semear Digital. Né? Então, só para dar um exemplo, tinha pequenos produtores de café no Brasil, no estado de São Paulo. A gente começou a trabalhar com a associação. Eles, na época, tinham vários desafios, queriam ter uma máquina de torrefação, uma usina fotovoltaica, porque ia precisar de mais energia, aí ia precisar da internet. Então, a gente faz todo um trabalho, quais são os cursos para melhorar, para agregar valor. Hoje já viraram uma pequena cooperativa, e eles falam, eles dão testemunho, que o digital puxa o social, né? Porque para eles melhorou muito o econômico e o social. Então, eles dão esse depoimento. Tem também a inteligência artificial para o produtor rural, vamos dizer, a inteligência artificial usada, como eu falei, do ATER Mais Digital, onde a extensão rural, usando as novas tecnologias, pode ser mais ágil, atingir maior número de produtores. E temos também, na Embrapa, a visão que a inteligência artificial ela pode ser um diferencial para políticas públicas. Eu mostrei várias aqui para vocês, como o Plano da Agricultura de Baixo Carbono, RenovaBio, mas hoje nós podemos usar esses dados e essas tecnologias para subsidiar essas políticas públicas, que até então elas eram feitas de maneira analógica. Então, essa é a nossa visão. Né? E o Brasil ele tem uma preocupação muito com a questão da curadoria dos dados, da qualidade dos dados, né? Por ser uma empresa de pesquisa como referência em agricultura tropical no mundo todo. A gente participa da rede GoFair, né? Tem a rede GoFair, da rede GoFair mundial, e a gente, pensando em ciência aberta, pensando em dados e informações, né? Onde dos dados serem encontráveis, dos dados serem acessíveis, interoperáveis, né? E reusáveis. Não, então, essa para garantir também tanto a garantia da privacidade do produtor rural, mas também garantir a qualidade de informação para subsidiar uma política pública. Nós monitoramos... aqui acho que... não, veio. A gente, paralela a isso, a Embrapa, como uma empresa de pesquisa, ela monitora também todo o ecossistema de inovação na agricultura desde 2016. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 75 startups na época. Em 2020, a gente já tinha 1.500, isso vem ascendendo. Tem uma tendência à estabilização, hoje por volta de 2.000 startups, né? A gente viu isso no último estudo. Mas o que está acontecendo? A gente vê uma mudança no perfil
perfil das startups, pensando aí em biodiversidade, sustentabilidade, houve um aumento de 124%. Aqui eu estou falando de agtechs, foodtechs, agri-fintechs, todo modelo, pensando em toda a cadeia, pré-produção, produção e pós-produção. E houve um aumento de startups mais voltada no norte, que sempre concentrava no sudeste e no sul do país. Como eu falei, a gente também criou um centro de inteligência na Embrapa para trabalhar e subsidiar políticas públicas. Então, esse centro recebe, via o modelo hoje, né, de API, que é um modelo, ele vai receber, ele está sendo estruturado, na verdade, mas ele vai receber dados das várias unidades da Embrapa, de parceiros, para aí sim a gente poder subsidiar políticas públicas. Como a Embrapa é uma empresa de Estado, né, independente do governo que vier, a gente tem que ter essas informações, dados para subsidiar políticas públicas. Bem, e aí, para fechar, essas são as certezas que nos guiam, né? A visão de uma agricultura multifuncional e sustentável, resiliente às mudanças climáticas, né? A gente hoje, a Embrapa, ela é muito reconhecida, e eu vejo também, né, como representante hoje, atualmente, no Procissur, vejo pelos INIAS, pelo INTA da Argentina, os INIAS Chile, Uruguai e Paraguai, a gente vê a importância da pesquisa para fomentar, né, todo o mercado, a parceria público-privada ela é essencial, mas a gente precisa da ciência como base para dar garantia, qualidade e credibilidade. Então, a parceria público-privada é o diferencial desse ecossistema, para fomentar, inclusive, políticas públicas na área de biotecnologia, nanotecnologia. Hoje nós temos o desafio de convergência dessas áreas para agregar valor. Hoje nós estamos falando que a agricultura é um sistema complexo e usar a complexidade dessas, né, de convergência de átomos, gênios, neurônios e bits, para que a gente possa dar resposta a esse sistema complexo. Então, realmente, precisa de uma equipe multidisciplinar. Hoje a Embrapa tem os agrônomos, veterinários, zootecnistas, eu sou da área de computação, sempre trabalhei com computação aplicada à agricultura. Então, é um modelo que a gente tem cada vez mais exercitar na agricultura brasileira. E aí aproveito também para fazer um convite a todos vocês. O Brasil está sediando a COP30, né, a Convenção do Clima, em novembro de 2025, vai ser em Belém, no norte do país. E a Embrapa, liderada aí pelo Ministério da Agricultura e junto com outros parceiros públicos e privados, nós vamos estar fazendo a Casa da Agricultura, mostrando o que é essa agropecuária sustentável, né, dos vários biomas, não só do que é no norte, né, vai ter lá sistema agroflorestal, mas vai ter o sistema de integração lavoura-pecuária, outras como vitrine tecnológicas. A Embrapa tem hoje uma unidade, que é uma fazenda, a Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, de 3.000 hectares, onde a gente quer aproveitar para o mundo poder visitar e conhecer um pouco da nossa agricultura, né, ver de maneira concreta. Então, nós estamos aí, convidamos a todos vocês. E, para chegar até novembro, nós temos aí uma série de 7 eventos pré-COP, nos diferentes biomas, levantando o que a gente já tem e quais são os nossos desafios para enfrentar, né, para adaptação a mudanças climáticas. E aí todos vocês são convidados, né, os países aí que participam também com a gente do Procissur, é importante, a gente vem discutindo isso, trazer as experiências, seja aqui do Uruguai, da Argentina, Chile, Paraguai, para que a gente possa estar trazendo e mostrando, aproveitar que seja uma COP, não só do Brasil, mas uma COP, né, do Cone Sul, que a gente, nós somos referência, né, todos nós na América do Sul, referência em produção de alimentos para o mundo todo, que a gente tem a oportunidade de mostrar a agricultura sustentável nas 3 dimensões, ambiental, econômica e social, e já fica o convite para todos vocês participarem conosco dessa jornada pelo clima. Grande abraço a todos e muito obrigada pela oportunidade.